chamando então o pastor John, que compartilhará conosco nesse momento. Pastor John, ele é americano e Deus chamou ele trabalhou por muitos anos nos Estados Unidos em um ministério chamado Embaixadores de Cristo, e em 1998 ele foi para a Europa. Desde 98 ele está na Europa, trabalhando com jovens, fazendo um movimento de jovens, um trabalho pentecostal, mas voltado para a juventude. Fez um trabalho lindo na cidade de Munique, ou seja, desde 98 ele dedica a sua vida missionária servindo ao Senhor no continente europeu, especificamente agora na Alemanha. Eu vou deixar com ele. Pastor John, please. Thank you, Pastor. Obrigado, pastor. Thank you, Pastor, for the invitation to be at your church. Muito obrigado pelo convite para estar aqui. I'm from the United States of America. Eu sou dos Estados Unidos. I was raised in the Assembly of God Church. Eu fui criado na Assembleia de Deus. Jesus is my Savior and my baptizer. Jesus é o meu Salvador e aquele que me batizou. But I had a little difficulty declaring him to be Lord. Mas eu tinha uma certa dificuldade de declará-lo Senhor. I wanted to be Lord. Eu queria ser o Senhor. That doesn't work. E isso não funciona. And there's many people in our churches that struggle with that every day. E existem muitas pessoas nas igrejas que têm dificuldade com isso até hoje. Jesus has to be Lord. Jesus precisa ser Senhor. He's a jealous God. Sorry. He's a jealous God. Ele é um Deus zeloso. Which is a definition of a God. Essa é uma das definições de Deus. So I wasted 25 years of my life. Eu desperdicei 25 anos da minha vida. If the judgment seat of Christ had taken place then, there would be just wood, hay, and stubble at my feet. Sorry, can you say that If again? the judgment seat of Christ had taken place at age 25, there would only be wood, hay, and stubble at my feet. Se nesses 25 anos, durante esses 25 anos, Jesus estava como um estrado apenas aos meus pés, isso era tudo. And that's living in the flesh. Eu vivia na carne. So how about you? E você? When that's burned away in a second by Jesus, it's burned away, the wood, hay, and stubble is burned away at the judgment seat of Christ. Quando esse estrado pegar fogo, por exemplo, debaixo dos seus pés, o que vai sobrar? There's supposed to be gold and silver and precious stones. The life and the spirit. É importante que embaixo dos seus pés tenha pedras preciosas, porque se for só feno, madeira, isso vai desaparecer. So what will it look like for you at the judgment seat of Christ? O que você espera que vai acontecer no julgamento diante de Cristo, julgamento de Cristo? O que vai acontecer com você? I'm in my 80s. Eu estou nos meus 80 anos. It won't be long before I'll be there. Não vai demorar muito tempo para eu estar lá com o Senhor. And I'm thinking about that. E eu sempre penso sobre isso. Are you thinking about that? Você pensa sobre esse encontro? Because if you're just living in, if you're yielding to the flesh, you'll never be satisfied. Porque se você vive apenas para a carne, para as coisas da sua carne, deixa eu lhe dizer, a medida nunca enche, você nunca vai estar satisfeito. It goes for everyone in this church. E isso é uma realidade para todos nós aqui. How much do you love the Word of God? How much do you love the Bible? Quanto que você ama a palavra de Deus? You read the Bible Você lê a Bíblia. so much each day, I hope. Você lê a Bíblia todos os dias, pelo menos eu espero que faça. Do you study the Bible? Você estuda a Bíblia. Is it more precious than gold and sweeter than honey? É mais precioso. Qual a preciosidade da Bíblia para você? Mais precioso, por exemplo, do que o mel?
Think of that in the context of when the Psalms were written. Pense sobre isso no contexto de quando os salmos foram escritos. So I have to ask myself every single day of my life, which kingdom am I in? Eu sempre pergunto a qual reino eu pertenço, qual reino eu estou servindo. Is it partly my kingdom and some of God's kingdom, especially on Sunday? Será que eu estou servindo no meu reino, no meu reino, especialmente nos domingos, ou ao reino de Deus? Or is Jesus Lord and I'm in the kingdom of God 100%? Ou é isso, ou então é Jesus o rei, 100%, completamente dominando. It's incredible in Ephesians chapter 1, É incrível que em Efésios capítulo 1, in verse 4, versículo 4, you can read it. Efésios 1:4, pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. You should read Ephesians. It doesn't take that long. The whole letter. Você deveria ler Efésios, toda a carta, é curta, é uma carta pequena. Why don't you do that for 30 days in a row? Sorry? Why don't you read Ephesians for 30 days in a row, for a month? Por que você não lê Efésios numa sequência, por exemplo, durante 30 dias? Yeah, every single day. Todo dia lendo Efésios. You have time. Você tem tempo, I have time. eu tenho tempo. I've never had a television. I've never had a television set. Eu nunca tive uma televisão, por exemplo. I've got time. Eu tenho tempo. How do you use your time? Como é que você usa o seu tempo? I'm an honest man. Eu sou um homem honesto. This is how I always talk. Essa é a forma que eu sempre falo. It's not games with God. Não é um jogo com Deus, não é uma brincadeira com Deus. We're to be salt and light in this world. Nós somos comissionados a ser sal e luz neste mundo. We're to be ready on the streets of Uberlândia to pray for somebody to be healed. Nós precisamos ter essa ousadia de sair, por exemplo, pelas ruas de Uberlândia e orar com autoridade por cura para os And enfermos. we need to see more people healed on the spot. Nós precisamos ver pessoas sendo curadas pela oração em resposta às nossas Is orações. Jesus Christ the same yesterday and forever or not? É Jesus o mesmo ontem, hoje e para sempre ou não? Amen. Amém? I'm a Pentecostal. Você é pentecostal ou não? And we're filled with joy. Se você é assim, você precisa ser cheio de alegria, We're filled with peace. cheio de paz. In this world that's falling apart, Nesse mundo que está caindo aos pedaços, people should see the glory of God on our face. as pessoas precisam ver a glória de Deus no nosso rosto. My mother would pray all night with young people when the Pentecost came to USA. All night. Minha mãe costumava orar a noite inteira, passar a vigília, noite inteira orando com jovens na igreja pentecostal nos Estados Unidos. I would say, Mom, how could you do that? E eu perguntava, mãe, como é que a senhora consegue fazer isso? Oh, it's easy. Ela falava, é fácil. And she was a bookkeeper at a department store. She worked with numbers. Ela trabalhava com números. Não, isso é fácil, é só você contar, aqui, tranquilo, é I simples. said, how can you work with numbers when you've been awake all night? Sorry? How can you work with numbers or bookkeeping? You've been awake all night. Eu falava assim, mas como é que a senhora consegue ficar pensando nesses números, a noite toda trabalhando com números? Orando assim, contando as horas e orando. And she would walk down the street to work. E ela saía e Praying ia all night. para as ruas, para o seu trabalho nas ruas, And she'd meet people on the sidewalk. e no caminho, no passeio, na calçada, ela encontrava pessoas. And they'd say, where did you come from? Ela encontrava as pessoas e abordava e perguntava, de onde que você é? Your face is glowing. As pessoas olhavam, de onde que você é? Porque a sua face está brilhando. It was the glory of God. Era a glória de Deus. Lord, put the glory of God on our faces. As pessoas vendo a glória de Deus no rosto de alguém que passa a noite orando.
Jesus work in our lives. É Jesus trabalhando na vida dessas pessoas. So they were in a prayer room, Existia um quarto de oração, an upper room, era um quarto na parte de cima, um quarto above a superior. restaurant. Above a restaurant. Era um restaurante e na parte de cima tinha esse And espaço they're para praying oração. through the night. Ela ficava lá, passava a noite orando. And so the restaurant would call the police. E o restaurante, as pessoas chamavam a polícia. And then the police would come A polícia chegava, and they'd go up that stairway. começava a subir as escadas, And 1 minute later, chegava, um minuto depois a polícia descia de novo. and the restaurant people would say, "What are you back here so fast for?" E o pessoal do restaurante falava, por que vocês estão voltando tão rápido? They said, "There's an angel at the top of the stairway." Eles diziam, porque tem um anjo lá na porta, lá em cima, lá não dá para entrar. My mother lived to 100. Minha mãe viveu até os 100 anos. And I would visit her when I came home from the mission field. Eu fui visitar minha mãe uma das vezes que eu voltei do campo missionário. And a steady stream of people would come to her old people's home. E ela, fiquei vendo as pessoas que visitavam, pessoas idosas já visitavam ela. Because they wanted to hear how grandma and grandpa had found Jesus. E essas pessoas iam lá para ouvir as histórias, como os seus antepassados conheceram Jesus. And here's how it worked. Here's how it worked. E era assim que funcionava. The pastor would say, "Choir, you stay here. Don't go down. O pastor dizia, o coral fica aqui, não, Stay right here. vocês ficam aqui. I'm going to preach. Eu vou pregar And then I'm going to give an altar call. I'm going to give an altar call e eu for vou people to be saved. depois que eu pregar, eu vou fazer um convite para as pessoas aceitarem Jesus. And while I preach, E enquanto eu estou pregando, the Holy Spirit will direct you to who you should go to. e enquanto eu estiver pregando, o Espírito Santo vai direcionar vocês às pessoas que vocês devem abordar. And when the pastor got through giving the altar call, E quando ele terminava o sermão, o pastor terminava o sermão e fazia o convite para as pessoas aceitarem the Jesus, sinners were invited to come to the front and find new life. as pessoas eram convidadas a sair dos seus lugares e receber a Cristo à frente. And my mother had been praying for certain people. E a mãe dele, no caso, ele está dizendo, minha mãe ficava aqui na parte de trás e estava orando para Deus conduzir ela a algumas pessoas. And it's that moment of decision. E ela chegava e dizia, você precisa tomar essa decisão. And some people turned and they were going out the door. Algumas pessoas saíam e iam para a porta ao final. And my mother would run down there and stop them. E essas pessoas que talvez tentando sair da igreja, a mãe deles saía e chegava na porta, pegava elas pelo braço. Strangers, Pessoas estranhas, pessoas não conhecidas. come with me to the altar. Pegava no braço e falava, venha comigo até o altar. Lord, bring that back to the church. Que Deus traga aí essa ousadia de volta à igreja. And so when my mother's funeral, Então, no dia do funeral da minha mãe, they set up 6 microphones eles colocaram ali 6 microfones for anybody who wanted to talk about my parents. para que as pessoas Vai, que mãe. voluntariamente quisessem falar a respeito da mãe dele. I got that wrong. They set up 6 microphones for my father when he died. Yeah, My father, not my mother. not your father. Yeah, when he died. Ok. Microphones. Ele está dizendo, desculpa, eu disse errado. Foi no funeral do meu pai. 6 microfones para as pessoas falar no funeral do meu pai. There's a time during the funeral where you could go to a microphone and give a story about my father. E existia, então as pessoas vinham, iam até o microfone, contavam algum relato, falavam a respeito do pai dele. Was that something to hear people say, your father led me to Jesus? E sempre eu via as pessoas dizendo, o seu pai me conduziu a And Jesus. they were lined up at the microphones. E essas pessoas ficavam em pé ao lado dos My father was a microfones. carpenter. My father was a carpenter. Meu pai era um carpinteiro. He could barely read, Ele mal sabia ler, but he's full of God. mas era cheio de Deus. They threw stuff at them when they'd testify and play guitar in the city square. Quando ele tocava guitarra, você via o poder de Deus na vida And dele. it lasted 2 hours, people coming. E esse episódio demorou 2 horas, as pessoas vindo. So when my mother died,
E quando a mãe dele morreu, they didn't have any microphones. não tinha microfones. It would have taken too long. It would have taken forever. Porque se tivesse microfone, ia durar muito tempo. Então, não tinha, era um velório para sempre. No microphones. Sem microfones. So how about at your funeral? Então, o que dizer, por exemplo, no seu funeral? If they set the microphones up in the aisles, Será que terão microfones para falar sobre o que Deus fez how many através da sua people would vida? be lining up at a microphone to tell the story? Quantas pessoas no seu funeral pegarão o microfone para dizer eu conhecia Jesus através dessa pessoa? My dear friends, Meus irmãos, what is your legacy? qual é o legado que você está Will it be deixando? gold and silver and precious stones or wood, hay and stubble? Você está construindo um legado de pedras preciosas, de algo que vai perdurar para sempre, ou seu legado é de palha que será devorado pelo fogo? So that's my heritage. Essa é a minha herança, essa é a minha história. So my children live in Kyrgyzstan Então, os meus filhos viveram no Kirguistão. and speak Russian Eles falam russo. and are in charge of 200 missionaries in Central Asia. 200. 200. E estão uma igreja que envia 200 missionários. The Stan countries, Stan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Pakistan, Stan. Todos esses tãos que existem ali, aqueles pequenos países da República Antiga União Soviética, o Kurdistão, Kirguistão, Kirguistão, Paquistão, todos esses países. And Stan means E esse termo tão the land of, the significa, land of, the land of the Kyrgyz, the land of the Kazakhs. significa a terra de alguém, a terra do país fulano de tal, terra do Kirguistão, terra do Afeganistão. Now you just learned some geography. Então agora você aprendeu só um pouquinho de geografia. And I've traveled for, I've been a missionary 46, 47 years. Eu estou servindo ao Senhor como missionário há 45, 46 anos. I don't see retire. I love what I do. Eu dou o que eu faço o que That's faço. why I'm in your country tonight. Enquanto eu viver, é por isso que eu estou aqui. I've been coming to your country since 2001. Sorry? I've been coming to your country since 2001. Eu estou vindo ao Brasil desde 2001. Every single year, but 2 years for COVID. Every year. Desde 2001 eu tenho vindo ao Brasil todos os anos, exceto pelo tempo do Covid agora. I'm not. Jesus is Lord. Eu tenho isso sempre comigo. Jesus é o Senhor. It's not my life. Não é a minha vida, não é nada sobre mim. After 25 years, I finally just figured out I could trust God. Depois de 25 anos na minha vida, eu finalmente entendi, eu posso confiar nesse So Jesus. you can imagine all the stories that I have. Então, ao longo de todos esses anos, você pode imaginar a quantidade de histórias que eu tenho. 6 months every year away from my family. 6 6 months gone from my family. meses, todo ano eu fico distante da minha família. My oldest son is a missionary. Meu filho mais velho é um missionário. His name is John. O nome dele é João também. My home is a bedroom in his house in Heidelberg, Germany. My home is a bedroom in his house in Heidelberg. E a minha casa é um quarto dele lá na Alemanha. Na casa dele é um quarto, essa é a minha casa. I don't even have a driver's license. Eu não tenho nenhuma, sequer eu tenho habilitação. Não tenho habilitação para conduzir I carro. take the train, the bus, the streetcar. Eu uso o trem, uso caminho, uso qualquer walk. coisa, mas nem dirijo, nem carro eu tenho. I'm in airplanes much of the time. Eu viajei bastante, muito de avião. I have preached all over the world in every continent but Australia. Deus tem me levado no mundo todo, vários países do mundo, Just to students. para trabalhar com estudantes aqui, ó, como esses aqui que estão aqui à frente. So for many, many years, Por muitos e muitos anos, we have a 2-month training program for university students. nós temos 2 um months. programa para os estudantes universitários. So I remember the day Eu me lembro do dia, when somebody came to the training alguém veio para esse grupo, esse projeto de treinamento, and he had a real different name. e ele tinha um nome bem diferente.
And because might be broadcast, I'm careful with what I say. Esse pessoal aqui é a minha forma de transmissão. São as pessoas que são testemunhas daquilo que So I Deus said, I faz. have never heard that name in Germany. Então, isso na Alemanha, então a pessoa veio com esse nome, eu falei, bom, esse nome é estranho, eu nunca vi esse nome na I said, Alemanha. I want to hear your story. Eu disse para ele, eu quero ouvir a sua história. And this man had a Turkish father Aquele rapaz, ele tinha o pai dele era turco, who came to Germany foi para a Alemanha to study para estudar and married a German lady. e se casou com uma alemã. Half Turkish, half German. Half Turkish, half German. Então ele era, o pai dele, no caso ele era metade turco, metade alemão, né? We just read, for he chose us in him before the creation of the world. Nós acabamos de ler aqui a Bíblia dizendo que ele nos elegeu antes da fundação do mundo. He chose you before the world was created. Vocês imaginam o que é isso? Ele escolheu você, antes do mundo ser criado. It says in here, he lavishes his grace out to you. Lavish. Veja, aqui diz que ele lhe chamou para ser santo, irrepreensível diante dele. He pours out his love and forgiveness and grace. Ele derramou seu Overflowing. amor, sua graça, sua bondade e misericórdia sobre nós. And that's why the first word in verse 3 is praise. E talvez por isso a primeira palavra do versículo 3 é louvado, é de louvor, é uma palavra louvado, no caso bendito, né? I walk 6 to 8 kilometers every day. Eu caminho geralmente 5, I walk for my health. 5 to 6, 6 to 8 kilometers every day. entre 6 e 8 quilômetros todos os dias eu caminho. It's an hour and a half. É 1h30. I have 24 hours in the day. Eu tenho 24 horas, então I can give God an hour and a half of walking for my body and praising Him for my soul. Então eu dedico esse tempo, é 1h30 caminhando e orando, é algo que eu faço para o meu corpo, é um bem para o meu corpo e louvando a Deus pela vida que Ele me deu. And through my mind the whole time E Ele está sempre na minha mente durante todo o is tempo. going people and images and places. Então sempre que eu caminho e orando, Deus começa a trazer na minha mente pessoas e lugares. After today, Uberlândia will be in my mind. Então depois de hoje, quando eu estiver caminhando e orando, Uberlândia vai estar na minha mente So I também. just pray the whole time. Então, eu quero dizer com isso que eu oro todo o tempo todo, sempre estou orando. Much of it in the Spirit. Sempre, em espírito, estou sempre And orando. when I meet some people on the sidewalk, E quando eu encontro algumas pessoas, And às they're vezes no passeio, na and they're calçada, coming toward me, as pessoas vêm para falar comigo. do you know what I do? Você sabe o que eu Out faço? loud, Hã? out loud. O que eu faço de forma em audível som? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. That's what I do. Isso é o que eu faço. I live to worship and obey God. Eu vivo para louvar e obedecer a Deus. Before this world was created, Antes que esse mundo fosse criado, He was thinking of me. Ele já pensava em mim. I can't understand that. Eu não consigo entender isso. But it's enough to say, I will praise. Mas para mim é suficiente dizer, como diz o versículo I 3, was- bendito seja I was Deus. paralyzed from polio in 1952 when they had polio on the earth. Polio. I was paralyzed. Eu fiquei paralítico quando eu tinha essa doença, como é que é o nome? Poliomielite, isso. Eu fiquei paralítico. You don't have that disease. Paralisia infantil. Thank you. He knows. He remembers. O pastor Alves sabe o que é isso. Que é isso. Aham. And it circled the world. The disease circled the earth. Essa like foi uma COVID. doença que afetou muita gente no mundo And I todo. can't tell you how many thousands died every year. E você sabe a quantidade de pessoas que morreram como consequência dessa doença. And my Assembly of God church, E a minha igreja, Assembleia de Deus, they went to the church
on a holiday weekend, Uma vez alguém foi na igreja num feriado, and they prayed all day, e essa pessoa orou o dia todo. and they prayed all night Orou o dia todo e a noite toda. that this 11-year-old boy would live. E a oração, por causa daquela oração, eu que tinha 11 anos naquela época, estou vivo. Would you do that for an 11-year-old kid? Você faria isso por uma criança de Through 11 the anos? night. And so when I preach in my home church, Então, quando eu ministro na minha igreja, the old people just start to cry as pessoas geralmente começam a chorar. because they remember. Porque essas pessoas na minha igreja, eles lembram de como era, lembram do milagre. And I'm standing in front of them Então aquelas pessoas, elas sabem a história e eu estou ali em pé diante delas because of contando a a God história. who loved me and healed me. Por causa de um Deus que pensou em mim, que me amou. And a church that loved me. E aquela igreja me ama também. And there were things called iron lungs back then. Iron lung, and the head just stuck out because they couldn't breathe. Called an iron lung. A stainless steel cylinder. Sure, Yeah. that's why I know. I really feel can I explain Yeah. that bit more. It's okay. Yeah. A stainless steel cylinder. Shiny steel. Um cilindro chinês, Yeah. não é isso? Um cilindro chinês. And your head stuck out of the cylinder. Your head stuck out. You were in the cylinder. E você entra no cilindro, Yeah. e nesse cilindro você entra. You couldn't breathe. Um cilindro chinês, você entra nesse cilindro, And so você não consegue respirar. It had pressure in it. Tem uma pressão que sufoca. And if the electricity would have failed, you would die. E se faltar energia, por exemplo, o gás, você vai morrer asfixiado. I would stick my head out kind of towards the window and look down. I was paralyzed. E então, era o cilindro que ele vivia para respirar, não é? Então ele está lá com a cabeça do lado de fora e colocava a cabeça assim para respirar. And with a steam cleaner, they're cleaning the iron lungs that are on wheels. They're on wheels. Então as pessoas com aquela vacuum clean, como é que é aquele negócio de aspirador que vai limpando, e ele lá. I could tell how many people died that night. E naquele ambiente eu posso dizer para você que muitas pessoas morriam. Naquela noite, por exemplo, muitas pessoas morreram. Am I thankful? E eu vivi. You Sou grato. You ever think about walking? Então, você imagina o que isso significa? Por exemplo, para caminhar, eu caminho. It's a gift from God. O caminhar é de Deus. É uma bênção de Deus. There's plenty to praise Him for. Tem tanta coisa que a gente pode ser grato a Deus para louvar e agradecer. And so I'm talking to this young man that's Turkish German. Então eu estava falando com aquele jovem turco que eu disse para vocês. And he was about 13 years of age. Ele tinha mais ou menos 30 anos de idade. In Mannheim, Germany. In Germany. Lá na Alemanha. Estava na Alemanha. Yeah. And God was speaking to him. E Deus começou a falar com ele. And so he found a Bible bookstore. Ele encontrou uma livraria cristã. That's a miracle in Germany. E deixa eu lhe dizer, isso é um milagre na Alemanha. Now that's a miracle. In Spain as well. Trust me. Acredite, isso é um milagre na Alemanha, na Espanha também. And he said, I went in there and he did this. My heart was going like this. I was so afraid. Ele disse que quando viu aquilo lá, ele disse que o coração dele batia assim, ele ficou tão com medo. And he bought a Bible. Ele comprou uma Bíblia. As a young man. Um jovem. And he took it home and he hid it in his bedroom. E ele levou essa Bíblia para sua casa e escondeu no seu quarto. And Jesus came to him. E Jesus apareceu para ele. And he became a follower of Jesus. E ele se tornou um seguidor de Cristo. Germany. Alemão. He told me. Ele me disse. Listen to this. Escute isso. It took him 2 years. Levou 2 anos. Of looking in his city and area. 2 years. 2 anos na sua cidade, lá naquela região. To find a Christian. 2 anos naquela cidade para conseguir encontrar um cristão. That could explain to him what had happened. 2 anos para encontrar um cristão que pudesse explicar para ele. 2 years. 2 anos. Em You uma could find a cidade. Christian in 2 minutes in Brazil. Aqui no Brasil você encontra um cristão em 2 minutos. 2 years. Even less. That's why we're missionaries there. É por isso que nós somos missionários nesse lugar do mundo. And he is in Spain. Por isso que eu estou na Espanha.
I'll stop with that. He became a big man in BASF Chemical. Ele se tornou Big chemical company. um homem, Big man. esse rapaz se tornou alguém muito influente na área química em uma empresa que trabalha com químicos. With his doctor's degree. Ele tem um doutorado nessa área de química. A Mercedes. Sorry? A Mercedes. Tem Company car. Mercedes, A villa. Alphaville, A swimming pool. swimming pool. And when he lived in Istanbul, E quando ele estava em Istambul, his neighbors were on the national football team. On the national football team were his neighbors. os jogadores profissionais dos clubes profissionais da Turquia, vizinhos dele, Lonely. e They're sozinhos, famous people. pessoas Football. famosas e solitárias. When you get to know them, they were lonely. Quando você conhece aquelas pessoas, por mais que tenham fama, que tenham isso, são pessoas solitárias. He left all that. Ele deixou tudo aquilo. He was a chief in Shanghai, China. Ele era um chefe em Xangai. And it was the director for many countries of Asia. The director. Ele era o diretor de grandes empresas em países da Ásia. And Jesus called him to be a missionary. E ele deixou tudo isso, tinha todas essas coisas, deixou tudo isso, Jesus chamou ele para ser um And missionário. he's a missionary today. E hoje ele é um missionário. Because we discipled him and nurtured him in our student group. Porque nós discipulamos ele, instruímos ele na palavra de Deus. I write him every 2 weeks Eu escrevo para ele a cada 2 semanas, for 35 years. já faz 35 anos. I do holidays with him. Eu saio com ele para passar feriados, férias. I am bonded to the body of Christ is love like the world doesn't know. O corpo de Cristo é um amor que o mundo não conhece. I write many people every 1 week or 2 weeks, all the time. Eu geralmente escrevo para as pessoas constantemente. Eu gosto de escrever para as And the pessoas. Spirit tells me what to say. O Espírito Santo me conduz, me diz o que é que eu devo And escrever. they'll say, that's just what I needed for right now. Então, quando eu escrevo, essas pessoas muitas vezes respondem dizendo: era exatamente isso que eu precisava ouvir. Well, of course. Eu digo: claro, é. That's the promise Jesus gave to us. É porque é o que Jesus nos dá e nos conduz. Continue to be fruitful. Ou seja, continue sendo frutífero. Continue to have that same zeal you had when you became a new Christian. Eu quero lhe desafiar a você buscar ter de novo o mesmo zelo, o mesmo amor, a mesma paixão de quando você conheceu Cristo. There's just 250 missionaries in the island of Cyprus near Turkey. Eu estava no Chipre com um número de mais ou menos 200 e poucos missionários. All of those countries, Saudi Arabia, Oman, Yemen, Jordan, Iraq, Syria, Iran, Missionários de Egypt, todas essas Morocco, regiões do Algeria, Oriente Médio, Libya, Iraque, Jordânia, everywhere. Omã, toda essa região. Young Americans, Americanos jovens, young families, famílias jovens, they have left their home country. deixaram os seus países, They've learning Arabic. aprenderam árabe. And we have many there from Central America and South America. E tem muitos missionários nessa região da América Central, da América do Sul também. And they're far more effective than the people from USA. E os latinos são muito mais efetivos do que os missionários americanos. Keep sending them. Keep sending them. Então continue enviando missionário, continue enviando. Because you don't have and blue eyes. Porque vocês têm uma vantagem, vocês não têm olhos azuis e pele branca. And they live with the people. They live with the people. the Vocês missionaries. têm a habilidade para se infiltrar no meio das pessoas, se inserir no meio delas. They don't have so much money as people from USA. Geralmente essas pessoas nesses lugares não têm tanto dinheiro como nós temos nos Estados Unidos. And that's good. E isso é bom. So they live with the people. Então essas pessoas vão e vivem com as Oh, are pessoas. they effective? Como eles são efetivos. Send more people. Então envie mais pessoas. I'll tell you my last story. Eu vou contar uma última história. So I'm talking to one of my friends who's Palestinian Christian. Eu estava falando com um amigo meu que é um cristão palestino. And here's what she said. E ela me disse isso. I've been talking to people from a very famous oil country in the Middle East.
Ele disse: Very eu estava famous. falando com pessoas muito famosas dessa parte do Oriente Médio, dos países que têm petróleo, like the biggest one. dos grandes, mas do grande mesmo. Think about it. Então vocês pensem, And she's been discipling them and helping them, and they've become followers of Jesus. e essa irmã começou a falar de Jesus e discipular essas pessoas nos caminhos de Cristo. And they live in one of the holy cities in the Middle East. Dessas pessoas vivendo em uma dessas cidades são as cidades sagradas do Oriente Médio. And in God's providence, E, e na provisão de Deus, these two women in this country had never met, only on internet. duas pessoas, duas mulheres, elas nunca se encontraram somente pela internet. And their husbands both happened to be out of the city. E um dia os esposos dessas duas pessoas estavam fora da cidade. So they said, let's get together. Então elas combinaram, vamos nos encontrar. So the one lady came to the other lady's apartment. Então uma delas foi até o apartamento da outra. I'm so excited I can't stand still. E eu estou tão empolgado que eu não consigo ficar parado. And they embraced. Então aquelas mulheres chegaram, se abraçaram They came in. e entrou na casa I'm sure they ate. e certamente comeram. And then they said, have you ever had the Lord's Supper? E ali elas tiveram uma ceia do Senhor juntas, as duas. And they said, no. Aí elas disseram, não pode. Sorry, can you say that again? They wanted to have the supper. They want to have communion. Communion. Yeah, Okay. communion. Yeah. Communion, Lord's Supper. Yeah, and who said no? They'd never done that before. Ok. Então as mulheres, elas juntaram, foi a primeira vez que se encontraram, nunca tinham encontrado nenhum cristão, e elas decidiram que elas queriam ministrar ceia uma para a outra. Nunca tinham participado de uma ceia na vida. So they celebrated communion. E elas celebraram a Santa Ceia. And then they said, have you ever been baptized? E aí uma perguntou para a outra, In water. Have you ever vocês been já baptized? foram batizadas? Já passaram pelo batismo? Já se batizaram? And they said, no. E eles disseram não. They live in a country where they would die or go to prison. Elas moram num país que, se forem descobertas como cristãos, serão So mortas. they filled the bathtub Então encheram a banheira and they baptized each other. e batizaram. And then they said, E disseram, you know what's coming. You know what's coming. então what's ali eles coming disseram, next. olha, agora você sabe o que vai acontecer. Have you ever been baptized in the Holy Spirit? Pergunta, você já foi batizado no Espírito Santo? And they said, no. Não. So they prayed for each other. E começaram a orar uma pela outra. And they started speaking in tongues. E começaram a falar em línguas estranhas. Aleluia. You should have heard the lady explain it to me. She could hardly. Você precisaria ver essa irmã explicando para mim como tudo isso aconteceu. Ela empolgada, contando como viveu isso. You see, Jesus said Veja, Jesus disse in Matthew 9, em Mateus capítulo 9, I am the Lord of the harvest. eu sou o Senhor da seara. It's not yours. Não é sua a It's seara. mine. É minha, disse I o just Senhor. want you in the field. Eu quero apenas que você esteja lá no campo. I'll take care of the harvest. Eu vou enviar você para o campo. You just be where the harvest takes place. Então você esteja no lugar onde acontece a seara. I could tell you so many stories you could hardly believe of how Almighty God is working. Eu poderia contar tantas histórias que você talvez teria dificuldade de acreditar de como a mão do poderoso Deus tem trabalhado. Because according to Isaiah 55, Porque de acordo com Isaías 55, His ways are not your ways. os caminhos His dele thoughts are not não your são os thoughts. nossos caminhos e os seus planos não são os And nossos. He's going to work far more than you know how to work. Deus trabalha de forma muito mais ampla, Let him profunda do work. que a gente possa imaginar. Let Him work through you. Então deixe que Ele trabalhe através de você, da sua vida. Fresh fire. Fogo novo no seu coração. Be filled with the Spirit. Seja cheio do Espírito. Weep over these countries. Impacte esse país. Say, God, break my heart.
Peça a Deus, Senhor, enche meu Make coração. me a man of tears. Me faça ser um homem de lágrimas. I have prayed that, and God has made me a man of tears. Eu orei a Deus, Senhor, me faça ser um homem de lágrimas nos olhos. Last word. Last word. As últimas palavras. Here's what I tell the students. Geralmente é isso que eu falo aos alunos, aos estudantes. God's not boring. Deus não é um Deus chato. You are. Você é.